Existem sinais que revelam que um relacionamento está acabando? Quais são os sinais que você deve prestar atenção? Claro, se esses sinais estiverem presentes em seu relacionamento. Muitas pessoas escrevem nos comentários perguntando sobre essa temática. E é claro que é um tema que muitas pessoas hoje em dia vivenciam com conflitos. E é por isso que hoje eu vou falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Farrell Molina, eu sou psicanalista clínico e hipnoterapeuta e hoje estarei falando sobre esse tema. Antes de mais nada, escreve aqui embaixo como você chegou até o canal e se esse tema é um tema que te interessa, se você já passou por alguma das situações que eu estarei falando hoje aqui. E já assina a chamada desse canal, deixando teu like, se não for inscrito, se inscreve aí, toca no sininho. E acompanhe o Instagram, @FarrellMolina, porque por lá eu coloco atualizações e postagens diariamente para que você possa ter outros tipos de conteúdo. E claro, quando falamos sobre relacionamento, estamos falando de algo que existe e sempre vai existir, pelo menos no formato que estamos acostumados aqui dentro do nosso planeta. As pessoas vivem em sociedade, as pessoas se relacionam, mas hoje estarei falando especificamente sobre relacionamento a dois, relacionamento amoroso, né? Casamento, namoro, relacionamentos conjugais ou não, de pessoas que estão ali dentro de um romance, dentro de um amor, dentro de um conhecimento, dentro de uma experiência, como você quer dar o nome, não importa. O que importa é que existem alguns sinais que nós devemos ter plena atenção, claro, se estiverem ocorrendo, para que haja ali uma resolução, ou um término do relacionamento, ou, claro, uma resolução de ambas as partes. Então, o primeiro sinal que você deve ficar atento ou atenta em relação a um relacionamento que está acabando, está prestes a acabar, ou que de uma vez por todas deve acabar, é em relação ao respeito. Quando existe a falta de respeito, tudo está em jogo. Então, esse primeiro item, ele vai levar você a refletir sobre os outros itens, porque o respeito, acima de tudo, leva um relacionamento adiante. Às vezes acaba a atração, conforme os anos passam, as pessoas vão ficando mais mornas em relação a isso. É algo natural que acontece com a idade, com os filhos, com o passar dos anos. Às vezes é menos gradativo, às vezes é mais gradativo. Porém, se houver o respeito, tudo se mantém. Se houver o respeito, tudo continua existindo. A consideração vem junto com o respeito. A admiração, entender que existe uma união, entender pontos fundamentais e realizar ao outro aquilo que você tem de todo o coração. E obviamente aquilo que te dói você não vai projetar no outro. É muito comum observarmos em alguns casais, em alguns relacionamentos, que uma das partes realiza algo incômodo para a outra e quando isso é refletido para o outro lado, a coisa fica feia, a briga acontece, porque a pessoa não admite receber ali uma ofensa, receber um desrespeito que ela mesma realiza com a outra pessoa. Então, observe isso, está faltando respeito, vocês estão tendo isso em locais públicos, as pessoas estão ali olhando, comentando, dando pequenos toques em relação a isso. Então, observem isso porque esse é um ponto fundamental. O respeito é a base de qualquer relacionamento, seja amoroso, seja de amizade. Porém, dentro de um relacionamento conjugal, é muito importante. É fundamental para que haja uma harmonia, para que haja um fluxo. E, obviamente, se um casal tem filhos e não tem respeito, esses filhos estarão à mercê de tudo isso. Então, vamos observar mais um item que, obviamente, indica que você precisa resolver ou terminar o teu relacionamento. Lembrando que terminar um relacionamento não é o fim do mundo. Quando existem coisas que estão prejudicando,
quando os dissabores são extremamente maiores do que as alegrias, é necessário que haja um rumo dentro de qualquer tipo de relacionamento. E a felicidade pode existir sim, além de um relacionamento. Você pode encontrar um relacionamento mais feliz, você pode encontrar uma outra trajetória. A felicidade e o respeito estão envolvidos em tudo. E o segundo item que nós temos que observar é a falta de comunicação. Existem casais que não se comunicam. Existem pessoas que não se comunicam. É óbvio, eu não estou dizendo um dia ou outro que você está ali com a cabeça cheia, com estresse ou com alguma coisa que está te perturbando. Isso é perfeitamente normal. O que não pode é deixar isso entrar dentro de uma rotina. Muitas pessoas procuram a psicanálise, procuram a hipnose por conta de situações como essas. Falta de comunicação. Às vezes até há o respeito, que eu indiquei lá no primeiro item. Existe o respeito, porém não existe a comunicação. Não existe o interesse em saber mais sobre o outro. E isso prejudica muito uma relação. Então, se existe a falta de respeito e a falta de comunicação, é uma indicativa grave para que haja ali, dentro do relacionamento, uma reflexão e que se observe se vale a pena continuar adiante. Porque nós vamos falar sobre mais alguns itens importantes em relação a isso, e óbvio que se você está observando, cabe a você ter uma reflexão e colocar esses pontos em análise para que haja uma resolução sim. Porque o terceiro item dessa lista, para que você possa observar, é em um primeiro momento, dentro de um relacionamento atual, um relacionamento que começou, a libido, o envolvimento, o desejo, o carinho, não o sexo especificamente, mas o carinho, a harmonia, aquela relação. E é lógico que as relações sexuais estão envolvidas dentro de todo um aspecto que envolve todas essas questões. O amor, claro, a família, os filhos. Há envolvimento dentro de uma ternura, dentro de um carinho, sabe? Isso é muito importante. Quando o casal passa a não mais dar as mãos, a não mais se beijarem, a não mais olharem um para o outro com ternura, com carinho, com vontade, é preciso observar o que está acontecendo. Às vezes é só um aspecto que ocorreu, que desequilibrou. Às vezes, se você estiver com os outros itens, e isso é um grande indicativo para que você possa ou terminar o relacionamento, ou observar se existe alguma coisa que está atrapalhando. O que não dá é para manter um relacionamento terrível dentro desses aspectos que eu estou falando. A felicidade é o que todo ser humano busca. E muitas vezes a possessão impede que haja a felicidade. A pessoa não está mais satisfeita, não está mais feliz num relacionamento. Mas só de pensar que a outra pode ter um outro relacionamento, não encerra ali aquele ciclo. Isso é egoísmo, isso é posse e isso é insegurança. Por isso que é tão importante trabalhar as questões interiores dentro desses aspectos. E claro que não pode faltar mais um item nessa lista, que é a compreensão, que é buscar compreender o outro. Isso envolve respeito? Sim. Isso envolve os outros itens? Sim, mas a compreensão é uma ramificação bem específica. É você observar as fragilidades do teu parceiro, da tua parceira, e procurar compreender, e procurar dar suporte, e procurar auxiliar, realizar junto. Sabe aquela coisa de uma pessoa ter um problema e é problema dela? E quando o problema é seu, muitas vezes, o problema do outro, muitas vezes, você conseguir contar com aquela pessoa que já tem problemas. Ou muitas vezes, quando um casal tem um problema e isso fica na mão de uma pessoa só.
Então, o egoísmo, muitas vezes, gera falta de compreensão. Então, quando você está dentro de um relacionamento, os problemas precisam ser resolvidos juntos. As alegrias precisam ser compartilhadas de uma forma única. E a compreensão, muitas vezes, com as fragilidades, com questões que as pessoas passam, dificuldades, traumas anteriores, situações difíceis no aspecto de saúde, no aspecto de trabalho. Quando o casal é unido, tudo isso fica mais fácil de enfrentar. E se não há isso, você precisa tomar um rumo. Você precisa encontrar a pessoa que vai ter a compreensão necessária na tua vida, junto com os outros itens. E para finalizar com chave de ouro, já falei sobre todos esses itens, eu vou indicar mais um item que é de fundamental importância para que haja um relacionamento estável. Se não tiver isso, você deve olhar, refletir e possivelmente seguir um outro caminho. E esse item é mais comum do que a gente imagina. E isso desequilibra muito um relacionamento, porque essa é a porta de entrada para que os outros itens se manifestem, que é conversar naquele nível de gritaria, conversar gritando, conversar com estupidez, falar alto, perder a paciência por qualquer coisa. Existem casais que só conversam na base do grito. Isso energeticamente, isso dentro dos neurotransmissores, gera um estado de euforia, gera um estado de estresse, de pânico, de ansiedade, de algo que não é harmônico. Então, se você começou com isso no teu relacionamento, dá para resolver ainda. Agora, se tem isso e todos os outros itens, é melhor que haja uma reflexão e talvez cada um procure seguir um caminho de uma forma saudável e de uma forma que haja compreensão. Ninguém é obrigado a manter um relacionamento com ninguém e existem milhares de formas para que haja uma resolução, lembrando que o universo tem infinitas possibilidades. E se você tem dificuldade em terminar um relacionamento, observe esses itens e reflita, procure uma análise, procure meditar para que haja a possibilidade de você encontrar respostas e sim finalizar com algo que realmente não está contribuindo para nenhuma das partes. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like agora, escreve o teu comentário. Se quiser colocar algum exemplo aqui, se quiser clarear alguma coisa aqui embaixo, alguma sugestão para outro vídeo, escreve aqui embaixo. Inscreva-se no canal e, muito importante, compartilhar esse vídeo, porque muitas vezes as pessoas estão passando por isso e não estão dando conta. Escreve aqui embaixo também se você tem algum grupo, se você compartilha com Facebook, WhatsApp, movimenta aqui os comentários. E claro, aceite mais uma sugestão de vídeo que eu sempre deixo aqui para vocês, porque sempre existe um assunto complementar ao outro. Um grande abraço e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.